Hoje a Florentinos vem até Primavera do Leste conhecer um pouco da história e estrutura de um dos novatos do futebol mato-grossense. E também como o clube vem literalmente lutando para conquistar o seu espaço no cenário regional. O que você fez nos seus 2 primeiros anos de vida? Bom, você eu não sei, mas o Primavera Atlético Clube em apenas 2 anos vem fazendo história no futebol mato-grossense. E é sobre ele que nós falaremos hoje, a fim de conhecer esse trabalho incrível que vem sendo realizado nos bastidores. Vem comigo, Florentino. Fala, Brunão. Você que é um por trás do Primavera aí? É a gente que tá fazendo futebol aqui em Primavera do Leste. Show de bola. Bora conhecer então a estrutura? Vamos lá. Entra aqui. Chega aí, gurizada. 2 anos de clube então, Brunão? 2 anos, fazemos 3 anos agora em fevereiro. Esse aqui é o CT que o Primavera tem hoje disponibilidade para o clube, que atende as categorias de base, as iniciações. Esse é o nosso ponto de encontro. Perfeito. E assim, cara, é até uma coisa que eu estudo bastante sobre o futebol. Então, gostaria de saber qual foi a motivação sua de poder iniciar esse projeto. Qual foi a motivação de criar um clube de futebol, que é algo que não é muito usual, que a gente vê as pessoas tomarem conta, né? Tomarem essa iniciativa. O Primavera, ele surgiu por causa do meu vínculo com o esporte. Estou envolvido com o esporte escolar há muito tempo. Eu sou proprietário de uma escola, então a gente vinha trabalhando com o esporte escolar até que em 2019 surgiu uma oportunidade de fazer um MBA de gestão de esportes para poder entender como fazer o esporte escolar funcionar melhor. Então esse era o primeiro objetivo, entender do mercado do esporte, mas principalmente entender como fazer o esporte escolar se tornar algum negócio, fazer dinheiro com o esporte escolar, porque a gente já tinha uma equipe de voleibol muito competitiva, né? E foi através dessa oportunidade que eu tive mais contato com o futebol, foi estando presente com outras pessoas nesse MBA que estão envolvidas com o futebol, que a gente enxergou a oportunidade de trazer esse projeto para a Primavera lá no ano de 2019, finalzinho de 2019, início de 2020. E hoje você trabalha com alguma outra coisa além do futebol? Você possui algumas outras empresas? Como é que é? Assim, eu sou empresário do ramo da educação, sou proprietário de escolas, então o meu ramo é educação. Trabalho com educação e com esporte. Existe algum trabalho em conjunto, tanto da sua escola Nova Geração com o Primavera? Nova Geração ele é importante hoje no desenvolvimento da categoria de base. É uma ferramenta importante para poder mostrar para os meninos da categoria de base que eles também podem estudar. Então a gente tem alguns projetos sociais no município, em parceria com o município, e essas crianças que participam dos projetos sociais, elas podem vir a se tornarem parte do Primavera e também se destacando no Primavera, né, caso a família tenha interesse, o aluno tenha o interesse de estudar, esse aluno pode até ganhar bolsa no colégio. Então é um ciclo que a gente fecha para que a gente desenvolva essa criança assim de uma forma completa, com um perfil que a gente quer desenvolver do atleta do Primavera da base, para quando ele chegar lá numa categoria adulta, profissional, ele tenha desenvolvido competências que normalmente não são desenvolvidas em atletas comuns, né? Então essa é a ideia. Bom, isso aqui é o enorme escritório do Primavera. Vocês verem como é que a gente tem que fazer muito com pouco, né? À vontade. Isso aqui é a taça de campeão mato-grossense da 2ª divisão. Então, assim que ela está disposta hoje aqui, né, a gente ainda não conseguiu construir o CT do Primavera, o escritório principal. Faz parte do nosso planejamento, mas toda vez que a gente tem um conflito de orçamento, porque o orçamento é um só, a gente prioriza uma coisa e não outra, né? Então, enquanto isso aqui está atendendo bem a gente vai se manter aqui. Essa estrutura a gente adquiriu ela também no final de 2020, depois da pandemia. Então, hoje é onde a gente consegue atender todas as demandas do Primavera, é aqui, a escolinha de futebol, categoria de base e a gestão do profissional, inclusive o alojamento de boa parte da equipe profissional fica aqui no CT também. E assim, como é que você explica esse sucesso tão repentino, apenas no 2º ano já conquistar esse título aí? Como é que foi esse trabalho? Como é que você pode explicar essa taça aí, vir tão cedo aí pra galeria do Primavera? O Primavera, no seu primeiro ano de Série B, nós disputamos em 2022 sem conhecer nada de futebol. Então eu brinco que eu fui no primeiro arbitral de 2022, cheio de papel de MBA, de estudo debaixo do braço. E eu cheguei lá e vi uma mesa com vários presidentes, né, experientes, com muita rodagem e que de dia a dia eu não entendia nada. Não entendia nada. Então, a gente tinha um pouco de conhecimento teórico, mas tinha muito pouco de conhecimento prático, né? Então, o primeiro ano de Série B foi um ano exclusivamente de aprendizado, para entender realmente a dificuldade que era uma competição profissional. Embora a gente já tivesse participado de competições amadoras, entendesse um pouco o nível, a distância ela era relevante. Só que hoje, olhando o trabalho que nós fizemos no primeiro ano de B, ele foi um trabalho muito importante
importante para esse ano de 23, né? Porque em 22 nós trabalhamos com comissão técnica da cidade, nós trabalhamos em 5 pessoas fazendo gestão, comissão técnica. Então era treinador, o treinador também era auxiliar, também carregava jogador, o auxiliar também era preparador de goleiro, também era supervisor de futebol. A gente da gestão abria, vendia ingresso. Então assim, nós fizemos futebol em 5 pessoas, né? Que eu me lembro. Sendo que nós trabalhamos com cerca de 5 a 6 atletas profissionais que nós tivemos a oportunidade de ter acesso com um orçamento que não existia, uma folha que não existia. E todos os outros atletas nós profissionalizamos da cidade. Então eram atletas que jogavam amador e eles foram profissionalizados por Primavera e jogaram a Série B. E nós fizemos uma campanha com 2 empates e 2 derrotas, sendo que o jogo de estreia realmente não tinha como competir, nós perdemos em casa, mas aí nós empatamos fora de casa 1-1, num jogo que a gente poderia ter ganho, e depois empatamos contra o Cacerense, que foi outro time que subiu 0-0 lá em Cáceres. Então a gente poderia ter vencido o segundo jogo. E aí no último jogo nós perdemos em casa de 1-0 pro Cáceres, mas a gente já tinha dispensado os jogadores profissionais, ficou só os meninos da cidade para concluir o calendário. Então, o que nós percebemos? Que tinha muito o que fazer, a gente ainda tinha muito o que desenvolver, que a gente não sabia nada, mas que não era algo tão distante, né? Que o nosso trabalho, ele precisava evoluir em alguns pontos e que a gente conseguiria ser competitivo, e isso já vem em 23, né? É que o resultado, ele acaba chancelando o trabalho, mas se for parar para pensar, o que nós fizemos em 23 foi muito arroz com feijão, né? E nós ganhamos jogos, assim, com qualidade individual. Não vou dizer que foi algo que, se replicasse, a gente teria sido campeão novamente. As coisas acontecem. O futebol, ele acaba valorizando o bom trabalho, né? Então nós fizemos um trabalho muito bem feito, né? Com uma equipe muito bem encaixadinha. A comissão melhorou da primeira B para a segunda B 1000% em relação ao profissionalismo. E a equipe também 2000%, né? A gente montou realmente uma equipe de jogadores profissionais, com um orçamento de jogadores profissionais, e fizemos uma boa Série B e fomos campeões. Então, o que eu consigo compartilhar com vocês é que, embora tenha sido uma competição de muito aprendizado, ela foi muito arroz com feijão, né? O futebol em si, ele precisa de um orçamento, precisa de pessoas profissionais saber o que estão fazendo, e a gente fez isso muito bem feito e conseguiu esse acesso, conseguiu o título. Vamos lá conhecer o restante do CT? Show de bola, bora lá. E você falou que vocês compraram aqui em 2020, né, Bruno? Sim. Já tinha esse campo aqui, já esse society, como é que era? Sim, toda essa estrutura de campo ela já tinha, essa parte de atendimento a público, né? Aquele campo tradicional que recebe jogos, tem locação e tudo mais, né? Aí aqui só tinha um quiosque, e quando a gente iniciou o trabalho, a gente começou a ver necessidade já de alojamento, espaço para atletas, senão ia sempre ter que locar. Em 23 a gente já tinha aquele espaço do fundo, esse aqui é novo, espaço recreativo, né? Essa aqui é a cozinha, a parte interna do clube, da cozinha. Os jogadores fazem todas as refeições aqui, almoço, janta, café. Perfeito, exato. A maioria deles, né? Porque muitos deles ainda fazem as refeições nos próprios apartamentos, que não são todos que moram aqui. Então aqui é um espaço de refeitório, basicamente, né? Onde a gente consegue, onde eles passam boa parte do tempo, inclusive o ar-condicionado ligado. Olha o problema de gestão financeira aqui, ó. Entendeu? E ali a parte do refeitório. Aí aqui nós temos 2 campos. O campo principal, de treino das crianças, né? E o campo, o secundário, que trabalha com as crianças menores, e também são 2 campos de locação. E aqui é o alojamento. E o alojamento aqui cabe quantos atletas aqui hoje, Bruno? Nós já recebemos aqui cerca de 20 atletas. Acredito que os quartos estão fechados, né? Mas hoje a gente tem aqui 15 a 16 pessoas. E aí o restante dos atletas vocês acabam alugando por fora? Atletas e comissão técnica fica fora. Então hoje são mais 4 apartamentos fora que atendem o Primavera, exclusivamente. Eu vou dizer para você que um atleta hoje, ele fica mais bem acomodado aqui do que em um apartamento na cidade. Porque toda a estrutura que o clube fornece em relação à logística, dia a dia, facilita muito, né? Ar-condicionado, internet, na frente do lago municipal, a alimentação tá aqui, toda a logística sai daqui. Então, em relação a isso, a gente não tem reclamação, não. Os atletas que vêm normalmente ficam muito satisfeitos com o que o Primavera oferece, mesmo sabendo que a gente tem muito o que melhorar ainda. Entendeu? Eu confesso até que eu fiquei surpreso quando eu soube que tinha alojamento interno daqui. Que é muito comum a gente ver clubes que estão no começo de nem ter esse alojamento. Muitas vezes locar, né? Tem que locar por fora. Então isso é até mesmo um atrativo para que os jogadores confiem e acreditem no projeto do A gente Primavera. vem construindo muito o nosso trabalho, o nosso projeto, em cima até de depoimento de jogadores, né? Então a mesma condição que existe no mercado privado, onde um cliente indica outro, um jogador que vem para o Primavera, quando ele é questionado, ele normalmente elogia a forma que a gente trabalha. Obviamente a gente deixa muito claro, sempre muito transparente, que
tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Mas dentro do que a gente combina, dentro do que está previsto, nós realmente conseguimos atender às expectativas, né? Então o atleta acaba indicando o Primavera como clube e a gente recebe atletas que às vezes não deveriam estar aqui por causa de orçamento, que eles se dispõem a vir por uma condição às vezes um pouco menor financeiramente para poder ter todo o suporte, ter a certeza de que vão receber em dia, quinzenalmente, ter a certeza de que vai ter alimentação de qualidade, vai ter a logística, que vai ter a gente bem próximo, que a cidade é um espetáculo de se morar, e tem todos esses benefícios. O alojamento vocês têm aí, né, Bruno? Mas a academia vocês ainda não têm aqui dentro da estrutura do clube. Vocês pretendem fazer a estruturação de uma academia aqui dentro do CT? Hoje é terceirizado? Como é que funciona? A parte de infraestrutura do Primavera, ela é bem pequena, né? Ela é bem limitada e a gente sabe da necessidade que o clube tem de ter um CT próprio, de ter estrutura própria, né? Você pode ver, a gente tem um campo, mas o campo ele é de fut-7, atende só trabalhos menores, trabalhos para soltar músculo, nem o reduzido trabalho funciona direito, trabalha um pouco a base, mas também a iniciação da base, não vai atender tão bem um sub-15, nem tão bem o sub-13, então a gente já tem algumas necessidades, né? Então construir um CT é algo que está no nosso planejamento e que não vai demorar muito para acontecer. Está dentro do nosso planejamento e ele é prioridade. Mas é como eu comentei, né? O orçamento para a construção do CT, às vezes ele vai afetar muito o fluxo de caixa para poder fazer futebol. A academia, hoje, a gente tem um parceiro que nos atende, que é bem próximo daqui, é uma academia top, de excelência, bem próximo da Lagoa aqui também, então, por enquanto, vem suprindo muito bem essas necessidades, né? Então, a gente tem dificuldades relacionadas à logística, deslocamento. Hoje tem um parceiro que está nos atendendo, que faz essa logística interna para o clube, para levar atleta no treino, buscar atleta do treino. Então, são situações que a gente vai buscando parcerias, né, relacionadas à saúde, a bastidores mesmo, para poder fazer futebol, sem ter que fazer o aporte de comprar um ônibus, de construir uma academia, né, ou de ter contratar aí uma equipe médica toda para atender o clube. Então, são coisas que a gente sabe que são importantes, mas no momento hoje, quem manda é o dinheiro, né? O clube ele precisa se encaixar dentro de um orçamento que está previsto para o ano e fazer o melhor campeonato possível dentro de um orçamento previsto para que a gente consiga manter a autoridade do clube, né? E planejamento, Bruno? Você está citando bastante essa palavra do planejamento. Como é que você vê, assim, quais as suas pretensões, quais são as metas do Primavera daqui 10, 15 anos? O Primavera, quando ele foi desenhado, ele tinha uma meta de chegar à Série B em 10 anos, após a profissionalização. Então, o clube foi profissionalizado em 2022, na teoria a gente estaria na Série B em 2032. Só que a gente não contava com o surgimento das SAFs, que trouxe mais profissionalismo e mais competitividade, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade dentro do estado de poder estar numa Série D, obviamente pela dificuldade financeira e pela competição que a gente tem dentro do estado, que são equipes tradicionais, extremamente competitivas, mas quando a gente chegar numa Série D, a gente vai estar enfrentando SAFs com orçamentos de equipes de Série C. Então, a gente ainda acredita que é possível respeitar esse planejamento, desde que daqui, sei lá, pelo menos 2 anos, a gente já começa a se tornar figuras frequentes na Série D. Mas para a gente poder se tornar figuras frequentes na Série D, a gente precisa melhorar o nosso orçamento para que a gente consiga competir em folha, que hoje a nossa folha não é competitiva com as grandes equipes do Mato Grossense, equipes de muito orçamento, né? Mas a gente acredita que se em 2 anos a gente estiver na Série D, é bem possível que nos outros 6 anos a gente consiga chegar à Série C e acessar a Série D que está dentro do nosso plano, entendeu? E assim, Brunão, quais foram os principais desafios ali no começo do Primavera, no começo do desenvolvimento do projeto? O Primavera, ele atingiu os objetivos que foram predispostos, né? Então acho que esse é o ponto que para nós é crucial e que é muito importante, que a gente tinha desenhado algo e que até o momento a gente vem cumprindo com o que estava no previsto no planejamento. Mas dentro da rotina, obviamente, nós tivemos muita dificuldade, nós tivemos dificuldades na aquisição de atletas, não se imaginava que era tão difícil fazer a gestão do grupo de futebol, porque o período é muito curto, então a gente tem um calendário de 4 meses, somando pré-temporada, é muito difícil você ser atraente para um atleta, é muito difícil você remunerar esses atletas. Quando a gente foi começar a trabalhar com futebol, não se tinha noção tão clara de onde era alocado todo o recurso, né? Porque hoje uma folha salarial, se todo atleta receber um salário mínimo, que não é o caso, mas se todos recebessem um salário mínimo, a gente falar ali de 30 atletas, a gente está falando de R$45 mil por mês, né? Fora todos os direitos trabalhistas e tudo mais. Então vamos falar uma coisa de R$50 mil por mês. 4 meses a gente fala 200 mil, então a gente está falando de R$200 mil de folha de atleta. Então, sem R$200 mil você não faz futebol, porque é o mínimo do mínimo. E a partir disso você tem comissão técnica, você tem toda a parte de hospedagem, se você tem atleta aqui, tem toda a parte de alimentação, logística, transferência, deslocamento, o atleta
atleta vem de longe, transporte, se é de ônibus, se é de avião, não importa, é transporte. Tem os jogos internos, tem custo de material esportivo, tem uma série de despesas para se fazer futebol. E o maior desafio é buscar receita para suprir essa despesa, porque essa despesa ela só tem retorno em relação à visibilidade e impacto social, impacto no município. Ela não traz retorno financeiro, você não tem geração de receita suficiente para isso, né? Principalmente no estádio, né? Hoje o Cerradão ele está em fase final de entrega e a gente acredita que agora em 2025 a gente consiga atingir públicos que até o momento a gente não atendeu por não ter essa arquibancada. Até o momento a gente precisava de arquibancada móvel. Então, para nós é muito importante encontrar outras fontes de receita. E o estádio hoje pode se tornar uma fonte de receita relevante, que até o momento não era. Bom, Bruno, eu sou um grande apaixonado por futebol e eu gostava muito de jogar alguns jogos, né? Brasfoot, FIFA. Você já jogou Brasfoot? Já joguei Futebol Manager. Futebol Manager. Mas já joguei Brasfoot também. Então, cara, porque ali às vezes, muitas vezes pegava um time ali regional lá, você ia contratando uns jogadores de outros times pequenos e assim, até mesmo se tornou um quesito de curiosidade. Como é que um clube do interior do estado, como é que funciona essa captação de atletas? Como é que foi a captação de atletas do Primavera, ainda mais no começo, né? Como eu falei, no primeiro ano de Primavera, a gente não tinha conhecimento nenhum de como fazer isso. Então, naturalmente, nós recebemos a abordagem de empresários, né? Quando eles descobriram que o Primavera estava se lançando na Série B, era um estreante, eles entraram em contato para saber quais eram os interesses do clube e disponibilizar atletas. Então, funcionou assim no início. Eles ligam oferecendo mesmo. Eles entram em contato e falam, eu tenho um atleta aqui que tem interesse de jogar nesse nível de competição, atleta X, Y, entendeu? E aí eles mandam para nós material. Então, a gente tem acesso ao famoso DVD. E esse DVD a gente observava ali no início, mas como o nosso sarrafo era muito baixo, se o atleta tinha um DVD, tinha volume de jogo já tinha jogado em outras equipes e encaixava no nosso orçamento, estava contratado. Então a gente não tinha muito porque a gente escolher, não tinha ponto de referência. Então era muito simples. Conforme foi evoluindo, né, a gente começou a ter uns processos de contratação melhores e hoje um atleta, a gente muitas vezes busca atletas através de banco de dados, né? Então, hoje existem plataformas de banco de dados que mostram atletas que jogaram tantos minutos, atletas que tiveram tantos gols, tantas assistências, né? Então a gente tem um parâmetro de bancos de dados e ainda assim temos uma rede de bons contatos de empresários que trabalham com atletas nesse nível de competitividade, Série D, Série C, entendeu? Que são atletas que a gente pode tentar buscar. Então, ainda assim, o empresário ele é extremamente importante para o mercado, principalmente para os clubes menores como os nossos, porque ele traz para nós, né, essa quantidade de atletas, né, que a gente talvez não teria esse alcance, mas ele também traz uma certa credibilidade, porque quando a gente vai atrás de um atleta sozinho, é a nossa conversa, né, a nossa palavra e a palavra do atleta, né? Quando a gente fala com um empresário que já trabalha no meio, existem outros atletas, né, que ele já representa, que estão em outros clubes, você tem um pouco de tranquilidade, uma maior tranquilidade de que o empresário está fazendo um bom trabalho, né, e que tem bons atletas e que ele quer que os atletas performem bem num bom clube. Ele não vai trazer para cá um atleta que tem algum tipo de problema, que vai ter algum tipo de conflito, que vai prejudicar o clube, porque ele vai acabar fechando a porta num clube, né? Então, hoje o melhor meio é esse. Embora a gente tenha uma série de banco de dados que a gente possa mapear para pesquisar esse atleta depois de sugerido, mas a principal forma de alcançar bons atletas é através de bons empresários. É assim, Brunão, beleza que a gente tá falando aqui muito do fora das quatro linhas, né, digamos assim, mas o que o torcedor quer ver, o trabalho final de tudo que vocês vêm fazendo no aspecto administrativo se resume no campo. Perfeito. É lá que vocês vêm mostrando como o trabalho vem de fato sendo realizado. E esse trabalho se resume muito na ligação do Primavera com o famoso Cerradão aqui do estádio municipal de Primavera do Leste, né, Bruno? Perfeito. E a gente vai lá dar uma olhada agora como está o estádio e também ver o Primavera em campo, que nós estamos em amistoso justamente hoje. Contra quem? Contra o Misto. Rapaz, parada dura, hein? Vamos ver. Bora. Qual a expectativa pro jogo aí, Brunão? Cara, amistoso, né? O objetivo é identificar os atletas, ver se está dando liga, ver se está funcionando. A prioridade é isso, validar as ideias, né? Deixa o pessoal tá aqui. Boa tarde! Boa tarde! Ó, essa aqui é a nossa obra. E quando tem jogo aqui, Bruno, quem que custeia o custo de operação do estádio, iluminação, conta de energia, como é que funciona? Quem custeia a operação? Prefeitura. Hoje a parceria para poder fazer funcionar o futebol aqui é com a prefeitura. Durante a competição o acesso não vai ser por aqui, né? Mas hoje está sendo.
E aí, meu rei, como é que Tudo tá? bem? Tudo tranquilo? Vamos com o nome do senhor? Wilson Manfield, Wilson Manfield, positivo. pai do Bruno aí? Pai do Bruno, opa. Rapaz, como é que é ter um filho aí que é dono de um time de futebol, cara? Trentando no status desse aí. O cara é meio violento, né, Brunão? Perguntando, fazendo uma entrevista comigo aqui, como é que é o cara ser pai de um... Quando ele falou pro senhor, vou ter um time de futebol, qual foi a primeira reação aí? Você tá ficando maluco, louco. É, mas tem dado certo, né? Você vê o clube tem se desenvolvido bem, um clube com 4 anos, né? Isso. É 4 anos. Começou ali na Série B aí, o ano retrasado subiu pra Série A e vem se desenvolvendo bem legal, né? Tá se estruturando. Fala, meu rei, como é que tá? Beleza? Você que é o fã número 1 do Primavera aí? O número 01. Ah, é? Você é natural de Primavera aí? Sou natural daqui não, sou natural de Pochurel. Pochurel? É, mas Mudou pra cá tem muito tempo já? já tem uns 12 anos que eu moro aqui. 12 anos? Isso. E o Primavera aí? Pegou mais paixão pela cidade ainda com o clube aí? Como é que foi? Tá, ele faz com que os fã de futebol que eu sou, né? E aí eu gosto muito de acompanhar. E ele tem um time jogando pelo Mato Grossense, disputando as partidas aí, faz com que a gente alegre também. Enaltece a nossa paixão pelo futebol aqui na cidade. Desde o começo do clube você já acompanha já? Desde que o clube foi fundado aí? Desde. O fundador dele, eu sou professor do Nova Geração também. Ah, é? E é onde é o fundador do Primavera. Então a gente tá junto desde sempre. E assim, como é que você vê a importância aí, você que é professor, né? Qual que é a importância aí desse projeto do Primavera com a Escola Nova Geração lá? Bom, ele tem uma parceria com a gurizada, com a cidade, e traz a gurizada para joga e normalmente dá bolsa para eles estudarem no colégio, né? Desenvolvimento, educação e esporte é tudo. Anda junto, né? Ajuda bastante, junto, né, cara? É isso aí. E aí, a consequência, a cidade também engrandece mais ainda, né? Com certeza, né? Ter um time jogando a Série A do Campeonato Mato Grossense é de muita importância, porque aí, não só para a cidade, para as cidades vizinhas também, que atrai o público, né? Uhum. E muito bom para a cidade. Tem uma atração, né? Mais atrativo. Bom, essa aqui é a parte que está em obras, né? Se vocês pegarem aqui, toda essa parte ainda está em obras, não tem nada pronto. A intenção é que a gente faça o pátio aqui para receber público, né? Então com bares, né? Parte de bebida, comida. E aí faço o acesso da arquibancada aqui pela lateral. Então o público todo vai acessar por aqui. E aqui a gente ter isolado, né? Isolar para que o público só use por aqui, entendeu? E por consequência, mais receita aí entrando pro clube, né? Sim, perfeito, né? Porque a primeira parte para a gente poder ter um bom espetáculo é ter uma boa estrutura para receber público, né? Exato. E dinheiro através da arquibancada, através do torcedor, é dinheiro que a gente consegue injetar em jogador e, de certa forma, conseguir melhorar a qualidade do nosso trabalho também. E vai ter premiação pro campeão? Não tem premiação para o campeão no Campeonato Mato Grossense. É só de participação. É, exatamente. Não, na verdade você não tem nenhum tipo de receita para jogar o Campeonato Mato Grossense. Nenhuma? Não. Esse ano, inclusive, o único incentivo que a gente tem são as viagens, que é um baita incentivo, que é muito importante. E esse valor é levantado através dos patrocinadores da competição, né? E aí a gente tem que ceder parte da camisa para que faça sentido, né, essa troca, entendeu? Mas não existe premiação, não existe aporte, isso não existe no Mato Grosso. E em muitos estados do país também, não é uma realidade só aqui. E assim, Bruno, esse ano a gente não vai ter a Copa FMF, né? Vai ser só o estadual. Perfeito. Como é que o clube está se preparando aí para um calendário cada vez mais enxuto, cada vez mais pequeno, digamos assim, né? É um desafio, né? Porque limita também o potencial que a gente tem de alcançar recursos com os patrocinadores, mas de certa forma, como tá tão difícil levantar dinheiro de qualquer jeito, talvez seja realmente a decisão mais acertada, né? A gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver isso aí.
E assim, Brunão, qual que é a importância do Cerradão para o Primavera? Porque ele estava inativo, né? Ele estava quase que abandonado aí e agora vem retomando junto à prefeitura por causa do Primavera. Como é que é essa história aí? Não existe futebol sem estádio, né? Sim. E quando a gente iniciou o nosso trabalho, o nosso primeiro desafio foi chegar no Cerradão e perceber que era um estádio que estava não só sem utilidade, mas também já com a arquibancada condenada, né? A arquibancada, ela, por ter ficado sem manutenção durante muito tempo, ela foi condenada e precisou ser demolida. Então, quando a gente iniciou o primeiro campeonato, a gente imaginava que ia ter uma arquibancada, pelo menos para receber público, e não tinha. Então, desde o primeiro momento que a Primavera começou a existir, a gente já encontrou essa dificuldade e de lá para cá, nós viemos junto com o poder público pleiteando e correndo atrás de conseguir uma arquibancada para receber o nosso público, que é a arquibancada que está pronta aqui agora. E é tão importante essa questão do estádio, porque dessa forma, porque, por exemplo, filma lá, Rodrigo, é um jogo treino, é um jogo amistoso, de pré-temporada, e olha o tanto de gente aqui. Isso que a arquibancada nem está completamente pronta. Sim. E você ter essa disponibilidade de poder oferecer para sua torcida um estádio com arquibancada, você consegue justamente consolidar com que eles consumam cada vez mais o Primavera como um todo, né? Porque, fazendo um paralelo aí, o cliente de um time de futebol é o torcedor. Então, a partir do momento que você consegue construir essa relação através do estádio, que você consegue construir melhor ainda, é muito bom pro clube e pro próprio torcedor, que muitas vezes ele, conversando com o pessoal, eles falavam, cara, é um entretenimento a mais, é uma distração do dia a dia e até mesmo uma valorização da cidade. Perfeito. Que eles conseguem ter um sentimento de carinho, de paixão através do clube. Sim. Sabido que o melhor ativo de um clube, o principal ativo de um clube é o torcedor, né? Exato. E sem você ter uma arquibancada, um espaço adequado para poder estar recebendo não só a torcida, mas também preparando para os jogadores um espetáculo diferente, né? Você cria um ambiente diferente. Então, para nós foi muito importante a obra, porque a gente consegue convidar o torcedor para um ambiente mais interessante, mais confortável do que a gente teve nos últimos anos, né? Porque até a Série A esse ano a gente precisa jogar com a arquibancada móvel, a arquibancada de rodeio, porque ali estava em obra, né? Então, para nós é muito importante a construção e hoje vai fazer parte dessa Série A pela primeira vez uma arquibancada oficial dentro do Cerradão, para que a Primavera consiga receber sua torcida e a torcida adversária. E tem previsão de terminar a arquibancada aí? A arquibancada ela tá pronta para ser utilizada, já está aprovada, mas existe toda uma obra a mais, que é a obra de camarotes, uma obra que vai subir mais uma altura ali para receber imprensa e etc. Que aí deve demorar pelo menos aí mais uns 6 meses. Na metade do ano deve inaugurar oficialmente a arquibancada oficial. E qual que vai ser a capacidade aí da nova arquibancada aí? Ela é estimada a receber até 5.000 pessoas, né? Receber nossa torcida aí vai dar quase 5.000 primaverenses presentes no estádio. Existe algum plano de sócio-torcedor aí da diretoria de vocês para estar justamente motivando que o torcedor venha comparecer aí? Primavera tem um programa de sócio, ele já é dividido em 3 níveis, né? Que é o programa Roxo de Amor, né? Então é um programa voltado para o torcedor Primavera poder vir ao estádio, receber ingressos, ele também recebe benefícios em empresas parceiras, compra no mercado, restaurantes, então ele tem uma forma de recuperar esse investimento que ele faz no Primavera através de cupons e benefícios que os parceiros oferecem, né? Então para nós é muito importante, mas ainda é um programa que é muito difícil de gerir, né? Gerir o interesse do torcedor, gerir o dia a dia, poder atender da melhor forma possível é algo que a gente está tendo um pouco de dificuldade. Brunão, obrigado pela oportunidade, Valeu satisfação pela conhecê-lo. visita e conhecer um pouco do nosso trabalho aqui. Prazer muito grande. Assim como a Florentinos aí tá no começo, o Primavera também tá, e eu só desejo sucesso aí pra nós, que seja um caminho aí de muito sucesso, muitas alegrias aí pra todo mundo. Perfeito. Pra cidade inteira de Primavera aí, pro clube. Enfim, Não, com certeza vai satisfação, ser. agradecer a oportunidade, é isso. Sucesso pra gente aí. Obrigado pela visita, obrigado por dar essa oportunidade pra gente. Tamo junto, pessoal. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tamo junto, valeu. Sou Davi, sou torcedor de Primavera, que eu sou patrocinador de Primavera, eu amo muito esse time, sempre com força, aqui é Primavera.